Olá, sejam todos bem-vindos para mais um webinar da Maratona de Conteúdo, onde a gente está tratando, nessa sessão, como gerar mais leads e impulsionar as vendas da sua empresa. A gente está hoje no terceiro webinar, de um total de 6, e eu acho que o tema de hoje é extremamente relevante para todas as empresas, que é basicamente como a gente se relaciona com a atual base de leads que você tem aí e faz com que eles avancem no funil, esses leads avancem no funil de vendas. Bom, para isso, compartilhando aqui comigo, eu trago um time de especialistas aqui da Resultados Digitais, então, muito prazer e muito obrigada por participarem dessa mesa redonda aqui de discussão. Então, eu gostaria, Sui Martins, que se apresente, que área que você tá dentro da RD e para explicar um pouco pro pessoal. Beleza. Oi, gente. Então, eu sou a Sui, eu sou aqui da área de vendas do CRM. Então, a ideia é a gente conversar um pouquinho mais, até compartilhar um pouco sobre o que a gente já faz aqui, junto com o marketing e vendas também. Obrigada, Sui. Aqui do meu lado tá a Thaís Brunato. Então, Thaís, a palavra é contigo agora. Obrigada. Prazer estar aqui dividindo esse momento com vocês, meninas. O meu nome é Thaís Brunato, né? E eu trabalho na área de pré-vendas há 3 anos. Então, estou coordenando o time há 2. Então, pude ter um pouquinho da vivência ali de abordar os leads e agora ver a área evoluindo aí bastante também. Muito bacana. Obrigada, Thaís. Obrigada. E, por último, a Joana, né? Joana, deixo contigo agora para explicar a sua área. Boa. Sou coordenadora de planejamento, cuido da parte dentro de marketing, na verdade. Então, a gente cuida da parte de métricas, budget e planejamento como um todo. Então, o que vai trazer aqui, principalmente, é esses acompanhamentos de números. Sou a pessoa de dados do time, então, acho que essa é a minha principal contribuição aqui hoje. Muito bem. E eu sou Cibele Ferraz, né? Não sei se todo mundo sabe, mas a RD tem uma área de expansão internacional. Então, eu sou líder da área de marketing, né? De todos esses países que a Resultados Digitais aí está buscando atrair, desde as estratégias de penetrações nesses novos mercados. E eu tenho aí um time de marketing, né? A Joana cuida de toda essa parte numérica aí, de taxas, se tá bem a conversão e tudo mais. E eu acredito que esse bate-papo vai ser muito rico, porque temos aqui pré-vendas, vendas e marketing, né? Eu espero que seja super construtivo. Mas antes da gente começar esse bate-papo, eu queria convidar você que está aí assistindo a gente nessa transmissão de webinar, porque a Resultados Digitais tem uma ferramenta chamada RD Station Marketing, tá? Então, se você está precisando automatizar as suas estratégias de marketing digital e vendas, a gente tem um teste gratuito que dura 10 dias. Então, nesse período, você já pode provar os benefícios de ter as suas ações de marketing digital e vendas automatizadas. Então, fica aí o convite, acho que vale muito a pena. E tem um segundo convite aqui que eu passo para vocês, que é com relação as empresas que estão precisando realmente melhorar os processos internos da área de vendas, né? Seja eficiência, seja organização no pipeline de vendas. A Resultados Digitais tem uma outra plataforma chamada RD Station CRM, onde ela começa com uma versão 100% gratuita. Então, você pode ir lá testar, ver como funciona e já usufruir dessa ferramenta. Se você está interessado, uma dica é você realmente clicar no botão aqui na página de transmissão desse webinar e já começar um bate-papo com o nosso RD Bot, tá bom? Então, fica aí o convite. Acho que vale a pena a gente começar. Eu só queria explicar um pouco a dinâmica. Gente, é super assim, vocês podem interromper e tudo mais, né? E a gente tem uma troca aqui dessas 3 áreas que são bem relevantes dentro do processo. E cada um tem um ponto diferente, importante, que são perspectivas totalmente distintas. Como que vai funcionar? Eu vou sortear aqui uma pergunta, tá? E aí a gente começa, cada um contribuindo e tudo mais, e a gente vai trocando, tendo uma interação aqui. Fechado. Podemos começar? Podemos. Então, vamos lá. Primeira pergunta. Vamos ver essa aqui, o que saiu. Cite uma ferramenta que é indispensável para a sua estratégia de relacionamento com leads. Quem quer começar? Essa eu acho que é fácil, né? Então, vamos lá, Thaís, contigo. Eu acho que eu sou um pouco... Todos nós somos um pouco suspeitos a falar, mas a gente sabe quanto que é importante a gente ter uma ferramenta tanto para organizar, quanto para mensurar e fazer a gestão.
Mas acho que até eu passo para a Sui, já que ela trabalha em vendas, acho que ela tem isso bem vivo no dia a dia dela, né? Com o CRM. Bom, na verdade, eu vou vender o meu peixe, né? Aproveita, esse é o momento. Mas eu acho que não só a nossa, obviamente, mas uma ferramenta de gestão de vendas, que é o CRM, o que a gente vive, acho que a gente não sabe trabalhar, principalmente eu e a Thaís. Se o CRM não está funcionando, a gente não faz nada no nosso dia, né? Então, assim, é uma ferramenta que eu vou iniciar o meu dia e todo o meu processo comercial vai estar ali dentro. Então, não só o que eu tenho que fazer, os meus contatos vão estar ali dentro, a Thaís como gestora vê o que o time dela está fazendo. Então, assim, a ferramenta, o CRM, de fato, é uma ferramenta de total apoio para a equipe de vendas, assim. Não, muito bom, muito bom. Eu acho que complementar, claro, se você vai falar de relacionamento do lado do marketing, uma ferramenta de automação como o próprio RD Station também é fundamental, porque é ali onde a gente controla todos eles, entende quem é esse público, guarda todo o histórico, sabe quando falar com ele, sabe em quais momentos. Eu acho que adicional da RD, acho que a gente usa também é o próprio bot. O bot é uma ferramenta de relacionamento interessante também, que a gente consegue colocar ele em momentos diferentes e interagir com o cliente, entender o que ele quer, entender a dor, o que ele está buscando e ser mais assertivo ali possível. Então, o chat, como todo o chatbot, é uma ferramenta complementar muito legal também. Até trazendo aqui uma informação adicional que eu acho importante, tem muita confusão, né? Mas qual que é a diferença de uma ferramenta de automatização para um CRM? Quando entra o primeiro, o segundo, né? Eu acho que é importante até compartilhar que, e é a temática principal do webinar de hoje, é que não dá para a gente enviar todos os leads, todos os contatos que a gente faz, seja de maneira orgânica, seja numa feira, num evento presencial e tudo mais, e passar para a equipe comercial. Então, a ferramenta de automatização de marketing, ela vem para nos suportar exatamente para nos dar os indícios de quando aquele contato está pronto para receber uma abordagem de vendas. E aí entra o papel muito, muito importante do CRM como ferramenta, exatamente para organizar esse pipeline, né? Qual que é o histórico, quais são as informações de contato, como eu começo esse bate-papo com ele, organiza a minha agenda. Então, acho que tem todo um processo aí, antes e o depois, e essas duas ferramentas, elas são bem complementares nesse processo de eficiência de vendas, tá? Eu vou passar para outra pergunta agora. Tá, você ia falar alguma coisa? Perdão. Não, eu ia mais complementar nesse sentido de conseguir centralizar tudo em duas plataformas, né? Porque eu acredito que tem empresa que às vezes está perdendo recurso, embora eu tá batendo a meta, poderia estar fazendo ainda mais por não enxergar muitas vezes aonde que está perdendo no processo. Ou, por exemplo, como tu comentou, acho que foi muito bem colocado, eu estou sobrecarregando meu time com um recurso que ainda não está na hora certa, não está pronto para ir para vendas ainda, então a gente poderia estar educando ele um pouco melhor. E tá garantindo que ele se tornasse uma real oportunidade de vendas. Então, acho que quando tu consegue enxergar qual que é o fluxo de nutrição, né? Qual que é a origem desse lead, se é mídia social, se é orgânico, e qual que é o impacto disso em pré-vendas, porque a própria abordagem de pré-vendas também muda, né? O pitch, a forma como a gente aborda, depende de onde esse lead tá na jornada de compra. E aí, se vai virar uma oportunidade, vai registrar no CRM. Né? Então, acho que essa passagem de bastão que a gente fala, né? Isso é muito importante, porque se o SDR não registra e não faz uma qualificação bem feita e anota, o vendedor também já perde muito na abordagem. Então, eu acho muito interessante, porque a gente retroalimenta marketing, né? Com feedbacks. E vendas também acaba tendo essa passagem de bastão mais alinhada, porque eu acho que sem CRM deve ser uma pequena bagunça, né? Né? Tem aquela coisa de como que eu controlo isso por talvez planilha de Excel, e aí você perde toda essa organização. Falei, não falei, qual que foi os comentários, né? Então, acho que é bem, bem importante mesmo. Vai na sorte, né? Total, imagina. Aí, aqui tem uma pergunta super interessante. Conte um erro que você já cometeu em uma estratégia de nutrição de leads. Jo, acho que você podia ajudar do ponto de vista de marketing com essa primeiro. Eu acho que a gente teve vários aprendizados. Nós somos um time super de testes, então a gente faz muito teste, a gente entende o que dá pra fazer ou não, mas a gente já achou que algumas coisas iam dar certo, a gente já foi muito seguro em algumas estratégias e a gente descobre no caminho que não é bem assim.
Eu acho que 2 erros clássicos, assim, que a gente foi descobrindo o caminho é usar, às vezes, fluxos genéricos. Então, às vezes, quando você pega muitos conteúdos diferentes, muitas abordagens diferentes, ou até, ao invés de você segmentar bem o fluxo, você acaba trazendo muitos perfis diferentes até do próprio lead para trazer para uma mesma comunicação. Isso a gente aprendeu que a gente não comunica, as pessoas desengajam, ela fala, aquilo não está conversando com ela. E aí, com isso a gente também aprendeu bastante, por exemplo, que as pessoas elas tendem a ler sobre o mesmo assunto. Então, se a pessoa chegou até a gente através de, por exemplo, um conteúdo de redes sociais, ela vai tender a ler mais sobre redes sociais. Então, ela vai desde o conteúdo mais introdutório até o conteúdo mais avançado de como gerenciar budget de mídias pagas, por exemplo. Então, ela vai todo esse conteúdo. Sim. Se a gente quebra no meio o assunto, ela tende muito a desengajar. Quando a gente mantém uma linha de raciocínio, ela mantém o engajamento, ela mantém o interesse e, além de servir nutrição para ela volta sempre para a RD e volta para o nosso blog e volta a interagir. Então, isso eu acho que foi um dos grandes aprendizados que a gente teve e a gente começou a acertar todos os nossos fluxos nesse sentido para montar e a gente viu como que os números já começaram a evoluir dessas correções. Aproveitando esse gancho, eu posso compartilhar uma experiência que a gente teve no mercado mexicano, tá? A gente tinha um fluxo tradicional, a gente chama esse fluxo de boas-vindas. O que é isso? Qualquer lead que entra novo pela primeira vez em contato com algum material nosso e tudo mais, ele caía nesse fluxo de automatização. E aí aconteceu exatamente esse ponto, porque a gente, o copy desse fluxo de automatização era, obrigada por se interessar em um dos nossos conteúdos e tudo mais. E aí, de repente, a gente recebeu um e-mail falando assim, mas eu não tô interessada em nenhum conteúdo de vocês, né? E tal, eu participei de um evento que vocês fizeram. Então, você vê como é interessante. A pessoa tinha participado de um workshop presencial e o copy, né, tá de forma automatizada pra gente conseguir realmente dar vazão, né, que é o benefício de automatizar, não tava ajustado para todas as fontes de ingresso aí de novos leads. Então, acho que é um erro bem comum aí que acontece mesmo, a gente ajustou, aí a gente já começou a taguear o que é lead que vem de eventos presenciais, o que vem de conteúdo, e a gente dividiu isso em volumes de fluxos diferenciados focados pela fonte de ingresso, né? Não sei se vocês têm alguma coisa aqui de erro, já percebendo, recebendo esses leads, assim, que vocês acharam que foi um erro, tanto a Sui como a Thaís. Não, eu acho que lá no nosso time, assim, como a gente trabalha com um volume muito alto de conteúdo, né, e de iniciativas na RD, sempre para atração do público, nosso blog hoje é muito acessado, né, a gente, às vezes o SDR pergunta, né, mas o que é esse conteúdo, né, tipo, porque é um nome um pouquinho diferente, que a gente não tem conhecimento, então a gente corre pro marketing, pergunta, olha, que conteúdo é, porque senão tu vai ligar assim, eu vi que tu, muito como tu falou, né, eu vi que tu tá acompanhando o conteúdo, não, mas a pessoa nem entrou muitas vezes no próprio site da RD, às vezes é um conteúdo que ela baixou através de um parceiro nosso que divulgou, então a gente sempre tenta ter esse feedback constante também para que a abordagem seja adequada, ou muitas vezes, como tu falou, a pessoa vai no summit e a gente não pode ligar falando que ela baixou o material. Tal. Eu acho isso importante porque as ferramentas de automatizações, ela vem para dar escalabilidade no negócio. Mas aí, como a gente aterriza isso e não perde o fator de personalização, de humanização, exatamente aí que vocês têm à frente do lado comercial de representar isso, né? Então, eu acho bem importante não perder, né? Porque ninguém tá querendo falar com um robô, né? Depois a gente tem que personalizar esse atendimento aí. Não sei se você tem o que você pensa aí sobre isso. Na verdade, era o que eu sempre falava, assim, com os leads que eu converso, na época que eu trabalhava no marketing também. E por mais que seja uma ferramenta de automação, né, que a ideia é facilitar todo o teu trabalho no marketing, existe um robô, mas tu tem que fazer, a estratégia de relacionamento é uma troca de confiança, né? Então, assim, não adianta eu deixar escrachado que eu tô usando um robô, até porque, assim, a pessoa não vai engajar, vai ficar uma comunicação aleatória para todo mundo. Então, assim, tu segmentar e falar com uma pessoa que foi pro evento, vai pensar, nossa, poxa, eu fui pro evento, que legal, eles estão me comunicando, falando sobre o evento. Eu baixei tal conteúdo, ele tá se comunicando comigo por causa de tal coisa. Então, assim, tira essa visão, que é uma ferramenta que tá fazendo, e é um contato mais pontual, assim, né, com a pessoa. Sim. Então, faz total diferença tu se comunicar de uma forma mais personalizada, na verdade, né? Sim, então, como a pessoa se importa, como tu estivesse se importando com ela.
Até uma curiosidade lá no bot do chat da RD, né? Hoje a gente tem 3 SDRs atendendo e já teve vários casos da pessoa assim, tá, mas... Oi, é você robô? Tipo, é um robô? Ou já estou falando com alguém, porque, né, tem alguns filtros ali só para dar o direcionamento para a área correta, né, para o que a pessoa está precisando. E aí já perguntaram assim, tá, mas ainda é um robô? Então a gente tenta sempre levar para o lado humano o mais rápido possível, né? Não, ai, que bom, que bom. Não, acho que vale super a pena. Eu vou mover aqui para nossa próxima pergunta. Vamos lá. O que vocês consideram como o maior aprendizado sobre relacionamento de leads na carreira de vocês, que vocês podem compartilhar aqui para todo mundo que tá nos assistindo? Olha, eu acho que puxa bem o gancho do que a gente estava falando antes, né? De tu segmentar bem com o que tu tá falando. Até porque é muito voltado ao que a gente conversou na última pergunta. Aí tu ter esse relacionamento mais direcionado com a pessoa, pra ela realmente engajar. Então, é o que a Jo tava falando, da pessoa pensar, nossa, já foi pra total linha diferente do que eu tava pensando, do que eu tava pesquisando, a pessoa desengaja, né? Então, eu acho que como aprendizado, assim, é tu segmentar a tua base pra se relacionar direito. Tem que se colocar no lugar da pessoa também, né? Então, pensa como se fosse contigo. Eu recebendo uma comunicação nada a ver do que eu tô buscando, do que eu tô estudando, tu já vai parar de ler, vai parar de ver o que aquela empresa tá fazendo, na verdade. Então, eu acho que vale bem frisar nessa segmentação, assim, pra ter esse relacionamento mais pessoal com a pessoa, sabe? Sim, concordo plenamente. Essa parte de se colocar no lugar, Sim. eu acho que é uma atividade, assim, é uma experiência, na verdade, que todo mundo devia fazer, assim. Você tem um fluxo, ou você tá pensando em alguma estratégia, se inscreve nele. Faz essa experiência, vê com que frequência você vai receber e-mail, que tipo de comunicação você vai receber, porque aí sim você vai falar assim, poxa, mas será que faz sentido? Ou será que esse e-mail não veio muito rápido? Eu recebi outro ontem, tô recebendo outro agora, ou então... De repente, demorou um mês, você já esqueceu do assunto Aquele e fluxo voltou. super intenso, né? A pessoa recebe de manhã, à tarde e já... Nem consegui ler o primeiro. E daí tu recebe recebe o promoção, roupa masculina, né? Não Exatamente. comprar esse negócio. Já chora, tipo, não tem namorado. Não, isso é uma experiência tipo, pra todo mundo aprender. Acho que é um aprendizado mesmo que é ótimo pra você testar. Até o nosso próprio bot, assim, às vezes de saber como é que tá funcionando os fluxos e toda a interação, de toda a interação que você tem com o seu lead, com o seu cliente, tudo você deveria testar, sentir na pele o que ele tá passando por lá, até pra ver se funciona pra você ou não. Exemplo de e-commerce é clássico, né? A gente sabe o quanto que a gente recebe de volume alto, quanto clientes nossos a gente tem que passar por esse processo de educação deles, entenderem que existe o momento certo, que a gente não adianta mandar vários e-mails que a pessoa não vai comprar mais por causa disso, né? A gente sabe que a gente tem que ter um relacionamento saudável deles. Acho que até acrescentando um ponto, assim, e claro que eu vou sempre tender a trazer um viés mais para vendas aqui, né? Mas acho que tá tudo muito interligado. Mas a questão até da nossa abordagem, a gente sempre olha pro histórico, né? E isso é uma coisa muito interessante, assim, porque às vezes as empresas que não têm ainda uma ferramenta de automação, não sabem que existe isso, mas você consegue ver onde que a pessoa tem andado no seu site, né? Onde que ela tá olhando mais, quais páginas, quais materiais que ela tem visto, e aí seguindo naquela linha que a Jo comentou, que as pessoas tendem a ler sobre o mesmo assunto, então você já consegue fazer uma abordagem muito mais personalizada de, olha, eu sei que é sobre esse assunto que você tá buscando, né? Então, provavelmente essa pessoa tem a dor ABC e a gente consegue ajudar de algumas formas, então... eu acho que é essencial saber o que interessa essa pessoa, qual e-mail que ela abre, né? Qual que é a taxa de resposta. Então, acho que tudo isso são insights também que ajudam a gestão e o próprio time, né? Na hora da abordagem, na tomada de decisão. Então, o material está gerando bastante oportunidade de venda ou não, né? Esse material pode ser realocado na jornada de compra em algum momento, né? Ser colocado mais no início desse fluxo ou mais no final, ou a gente colocar aqui no meio um CTA, digamos, para levar ele para um teste, né? Ou para uma compra, enfim. Tem só ideias, né? Tem várias estratégias aí. Até falando de aprendizado, eu queria compartilhar uma coisa aqui que eu acho interessante, né? Desde a minha jornada dentro da RD aqui, trabalhando com ferramentas aí de automatização, muitos clientes, empresas me buscam, falam, Cibele, não tá funcionando. Eu melhorei, eu tô gerando os leads, mas no processo de eu me relacionar e isso converter realmente em vendas, não tá funcionando. E, gente, eu vou ser
super transparente com vocês, assim. 98% está concentrado em 2 grandes problemas. O primeiro é achar que colocou uma ferramenta de automatização dentro do processo e ainda assim enviar todos os leads para vendas, né? Passar tudo de uma vez. Então, sem filtro, sem saber se aquele cara tava no momento, né? Então, o que quer dizer estar no momento de receber uma abordagem comercial? Você tem que entender dentro aí da tua empresa o que é esse sinal. Será que é aquele cara que entrou no teu site e já ficou na parte de portfólio, preço? Será que esse é um sinal que ele já tá no momento de receber uma abordagem comercial? Escuta, eu vi que você tá vendo algumas opções do nosso portfólio e tudo mais, né? E aí no RD Station a gente tem o tag de monitoramento mesmo, né? Que você consegue saber exatamente por onde ele passou. Então, será que é esse um sinal? Será que você não consegue incluir dentro da jornada o que a gente chama aqui na RD de levantada de mão? Ou seja, a pessoa que realmente quer entender sobre o teu produto ou serviço, pede para falar com um consultor, quer fazer um diagnóstico né, do processo que ela tá. Então, quais são esses sinais? Então, eu acho muito importante, né, todas as empresas aí fazerem essa reflexão. Quais são esses materiais que vão dizer que se ele baixou esse material, se ele está pesquisando sobre isso, isso me dá um indício que sim, eu posso passar para a nossa equipe comercial para ele falar, posso te ajudar nesse sentido e tudo mais. Esse, eu falo que é um volume enorme de problema. Um outro aprendizado que eu tive trabalhando com essas empresas aí que me pedem consultoria é quando a equipe comercial tem sempre o mesmo pitch que estava acostumado. Então, vamos dizer assim, vamos dar um exemplo aqui prático, né? O pitch era, oi, tudo bem? Somos uma ferramenta de automatização de marketing, tudo em um... E ele faz isso para todos os contatos que aparecem ali como oportunidade ali no pipe deles. A verdade é que essa forma totalmente mecânica, né, trabalhando e não fazendo ajuste, você imagina o quanto de benefício que tem você conseguir mensurar o caminho que ele passou, os momentos de interação, se ele foi num evento, se ele participou de um webinar, se ele né, como fala, fez o download de um material XYZ, e dentro dessa argumentação usar isso, né, porque daí você realmente entende uma possível dor, né, Thaís, que você trouxe. Se ele tem toda essa, né, então possivelmente talvez ele tá precisando de uma assessoria, de uma ajuda nesse sentido. E como eu aqui do lado comercial posso ajudar baseado nessa experiência e no que ele tá buscando. Acho que esse é um ponto bem importante aí. Sim, com certeza, né? É a venda consultiva, na verdade. Então a gente sai num processo que é aquela visão que todo mundo tinha do processo de vendas, que é eu ligar, incomodar a pessoa até ela comprar. Então, Sibeli, por favor, tem uma ferramenta de automação aqui, compra. Então, assim, eu nem sei se tu precisa, eu nem sei se a gente tem como utilizar, se vai fazer diferença na tua vida. Então, assim, é ter a venda consultiva de tu realmente, não é um clichêzão, né? Tu realmente ajudar a pessoa, porque isso vai refletir na tua empresa depois. Então, se eu te vender uma coisa por impulso, se tu não precisa disso, eu posso te convencer. Daí é uma forma errada, eu vou te convencer a comprar uma coisa, mas vai dar 2 meses, tu não vai gostar mais, e daí... Ou tu pode falar para outras pessoas que minha ferramenta não funciona, que o teu processo foi todo do avesso. Então, assim, vai vir depois, né? Isso vai vir depois. Então, a ideia é que tenha um processo, tu entenda se faz sentido pra pessoa. Se não fizer, tu falar pra pessoa que não faz. E se tu souber alguma coisa que ajude ela, que a tua empresa não ajuda, tu passar pra essa pessoa. Porque, assim, ela pode... transparência, ela né? vai sentir toda essa transparência, né? A honestidade que tu vai ter. E pode passar pra outra pessoa que precise. Então, assim, ter o mindset de venda consultiva, não só como um clichê, mas de verdade. Até porque essa pessoa, ela pode voltar depois, né? Sim. Então, às vezes, não é o momento dela iniciar com o RD Station marketing, digamos, mais avançado, atrelado ao CRM. Sim. Mas, quem sabe, fazendo pequenos ajustes, como, né, a Sibeli estava comentando, definir quem é o cliente ideal, qual que é o caminho, quais são os gatilhos para eu enviar até organizar tudo isso, que a gente sabe que quem ainda não começou, né, dá tempo, a gente tá começando 2020, né, então tá dentro do prazo ainda, mas definir isso tudo às vezes leva um tempo, né, isso eu acho que é bem legal isso que tu trouxe, de se eu não vou avançar com esse lead agora,
eu posso instruir ele para ajudar ele voltar daqui a pouco no Sim. melhor momento para comprar. Isso né? acontece muito, assim. Eu já tive casos, assim, várias pessoas, até do profissional trocar de empresa. Então, assim, naquele momento não deu, mas eu ajudei com o que dava, né? Então, cara, hoje não dá, realmente, a ferramenta não atende, mas tem tal opção. A pessoa trocou de empresa e lembrou de mim. Então, assim, a pessoa tá volta. vendo, né? Então, faz uma diferença, né? Às vezes a gente pensa, não vai comprar, então deixa pra lá, sabe? Então Não tchau, existe tchau. isso, né? O relacionamento é constante, né? Não, é bem isso mesmo. Tô apontando esse negócio de aprendizado. A gente, até como RD, como um todo, na verdade, a empresa aprendeu, entendeu que tipo de perfil de fato de cliente a gente buscava, o que faz sentido, aonde de fato a RD Station agrega como um todo, aonde que não é o momento de compra. Então, a gente aprendeu a segmentar, aprendeu a entender para quem que vende valor de verdade, para quem que a pessoa vai fazer, porque vender por vender é muito fácil, vamos dizer assim. Não estou desmerecendo de forma alguma, mas vender por vender, vamos dizer que é muito fácil tirar o pedido ali, só entregar uma coisa. Mas esse mesmo cliente comprou agora, se daqui a 2 meses ele não vê sentido, isso vai voltar pra gente de uma forma muito mais negativa, porque ele vai sair falando mal da empresa, porque ele vai cancelar, porque ele vai pedir reembolso, enfim, ele pode pedir vários outros problemas. Fora o CAC, né, gente? O CAC, pra quem não sabe, é o custo de aquisição do cliente. Então, você imagina, marketing fez um investimento, teve o tempo aqui da Thaís, né? Teve o tempo da Sui fazendo tudo isso. Então, tem um custo de aquisição desse cliente pra daqui, que nem a Joana tá falando, daqui 2 meses ele sai. Então, a conta não fecha, tem que ser muito pensado no longo prazo, né? Então, com certeza. Acho que são coisas aí importantes. Bom, aqui, uma pergunta, né? Tricky aqui. Agilidade versus qualidade. Qual é a melhor maneira de equilibrar essas duas características na hora de avançar os leads no funil? Quem quer começar? Eu acho que eu posso dar uma contribuição da área de pré-vendas. A gente começou um projeto agora muito legal, que foi... assim, Sales Ops puxou essa iniciativa, mas foi justamente quando a gente estava enxergando que por demorar no tempo de resposta, então nessa velocidade, a gente estava perdendo algumas oportunidades de venda. E a gente também percebeu que talvez atender no tempo mais rápido possível sem ter qualidade também não era a solução, né? Então, analisando... E como vocês balancearam isso aí? Teve bastante estudo, né? Como a Jo falou, a gente está sempre em teste aqui, né? Então, a gente começou um MVP com somente 2 SDRs de um time de 18, atendendo somente uma origem de lead. Então, o que a gente percebeu? Que a qualidade aumentou porque eles estavam focados, se especializando em uma origem de lead. Então, leads que vinham de conteúdo, por exemplo. Que baixaram qualquer tipo de conteúdo, então pessoas que estavam estudando. E a taxa de conversão ficou acima da média do time daquelas pessoas que atendiam conteúdo e levantadas de mão, como você falou antes, porque não havia uma especialização. Entendi. Então, hoje a gente acabou assim segmentando o time por origem de recurso, então a gente percebeu que a gente está atendendo mais rápido e com mais qualidade. Então é um exemplo bem legal que a gente está vivendo agora, que o MVP foi positivo, então acho que aqui na RD a gente acabou balanceando dessa forma, então também fica a sugestão para quem está assistindo, né? Às vezes você tem pessoas atendendo vários recursos ao mesmo tempo, ou um tá mais sobrecarregado do que o outro, né? Eu acho que vale fazer essa análise dos números de taxa de conversão e quanto tempo do meu primeiro contato, né? Até o momento que esse lead chega pro meu comercial. Quanto tempo que eu tô levando para fazer a primeira ligação, né? É 2 horas, é 10 minutos, é 24 horas, porque às vezes acontece, né? Principalmente quando a empresa manda todos os leads de uma vez só, como tu falou. E aí, às vezes, o lead mais qualificado, ele tá lá embaixo, tu não chegou ainda, tu não tem aquela famosa lei, né? De mandar todos os leads e a pessoa vai pela ordem alfabética. E às vezes o lead bom mesmo é letra R. Você começa pelo A e perdeu a oportunidade, porque já tá... Então, acho que a gente tem tentado trabalhar dessa forma e tem dado bem certo, assim. Então, velocidade e qualidade, né? Não escolher entre um ou outro. Não, e até, gente, deixa eu fazer um adendo aqui, porque a Thaís falou MVP. Eu sei que a gente usa bastante... MVP aqui dentro do nosso conceito é um teste rápido, que você define algumas premissas, você testa, teve um resultado melhor que o anterior? Sim, não. Se não, vamos fazer um segundo teste, e aí compara. E no momento que é assim, a gente coloca isso como processo no dia a dia. Obrigada. Não, imagina. Imagina. Vocês querem contribuir alguma coisa? Posso passar para a próxima pergunta? Eu acho que
acho que esse a pergunta-chave, acho que é justamente como equilibrar os dois. Esse ponto que a Thaís comentou mesmo, quando o lead ele é abordado em, acho que 40 minutos, por exemplo, faz muito mais diferença. E a conversão é muito mais alta do que se ele for abordado em 4 horas ou no dia seguinte. Então, o timing aqui, principalmente dentro do time de vendas, é fundamental. Mas da mesma forma, dentro de marketing também é. Não adianta a gente passar todo mundo. A pessoa converteu, chegou hoje e falou, vamos mandar para vendas, que venda se vira. Não vai funcionar, não vai funcionar. Porque você pode, queimar a própria empresa. Então a pessoa fala assim, poxa, mas esse pessoal chato, inconveniente, né? Acabei só, fui me interessar, abri uma página. Gera até uma má experiência, né, Jo? Eu acho que... Você pode traumatizar a pessoa, se não é o momento dela, né? Ela vai falar, poxa vida, mas... eu só fiz alguma coisa, não quero comprar agora. Como é que vocês já estão me ligando aqui? Falei, então a gente pode se tornar um pouco inconveniente nesse sentido. Mas da mesma forma, então, deixar a pessoa também muito tempo ali, só interagindo, sem de repente a gente entender que ela está dentro do perfil e ela está no momento para mandar, também a gente pode acabar perdendo uma oportunidade aqui. Mas aí que eu acho que vem a importância de também dar uma classificada nesse perfil de leads. Exato. Porque, por exemplo, se for o que a gente chama de levantada de mão, esse cara, o mundo ideal, ele acabou de fazer uma levantada de mão, quero fazer um consultor, o mundo ideal é no segundo seguinte ele recebeu uma ligação. Uma ligação, Ele tá porque com a realmente página aberta ainda no computador dele. então, você não deixa ele esfriar. Mas tem um lead que ele tá no fluxo exatamente desse relacionamento, da nutrição, né? Então é bem importante fazer essa classificação aí. Exatamente. Pode ser exatamente essas questões de ter gatilhos e ter CTAs que o cara mesmo levante a mão e fale, olha, estou pronto ou quero receber uma ligação. Isso é fundamental, a gente separar esse tipo de perfil. E até dentro de próprio, se for um relacionamento de conteúdo, algo que o marketing, nós mesmos fazemos, é entender que tipo de materiais ele está lendo, se ele já começou a avançar muito na jornada, se ele está no momento de que eu estou realmente comparando ferramentas, procurando soluções, entrei muito no detalhe do que a RD Station, por exemplo, oferece, no detalhe que seu produto oferece, então provavelmente ele já está dando indícios que ele já está pronto para conversar com alguém, debater isso um pouco melhor. Então, acho que a jornada do cliente aqui pode fazer muita diferença para a gente entender o quanto tempo ele demora, de fato, para chegar hoje na compra e a gente entender quais gatilhos ele começa a indicar. Acho que até entrevista com quem já é cliente hoje, quem já comprou, pode ajudar a gente a indicar É uma boa momento dica dele, mesmo. ele falou, poxa vida, acho que agora realmente estou pronto. Então ele falou, já estava pronto antes, mas demoraram para me abordar mesmo assim. Então às vezes a gente tem algumas coisas que só conversando, só batendo esse papo também para entender. Então acho que vale a pena também. Não, super bacana. Eu acho que fechando essa pergunta só, que já de experiência de outras vezes que eu participei, assim, de conversas como essa, muitas vezes o pessoal que está participando pergunta, não tem muito a ver com a minha realidade hoje da empresa, não tem processo tão ágil. Então, tem gente que tem um ciclo de vendas totalmente diferente. Eu falo com empresas hoje, como eu falo direto com a equipe de vendas, tem gente que tem ciclo de 3 anos, né, para fechar para fechar um negócio, né? Então, assim, não quer dizer que tem que ser super ágil o seu processo, mas, obviamente, assim, vendo da área da Thaís hoje, que é uma área de pré-vendas, tem que ter uma abordagem mais rápida. Eu acho que, assim, dá para levar que o primeiro contato da pessoa tem que ser rápido, independente de ser um pré-vendedor, se não tem uma pré-vendas na empresa, ou vendedor, porque o primeiro contato realmente é um diferencial. Pensa como se fosse, né, a pessoa pedindo contato, então, assim, qualquer uma de nós pedindo contato, o pessoal pedindo contato de alguma empresa, eu tô querendo fazer um orçamento de uma empresa X. Aí tu tá pedindo contato, como tu falou, tá levantando a mão pra falar com a empresa. E tu demora 4, 5 dias pra ter já contato. foi, né? Eu Já já fui na internet, fui no Google e procurei tudo que é tipo de concorrente, né? Quem ligar mais rápido vai ganhar. Então, esse primeiro contato, com certeza, tem uma diferença, mas o que vale, como foi a realidade da Thaís ali, foi super bem pensado, né? A realidade de vocês, como é que funciona a equipe, a realidade da empresa, o fluxo de oportunidade que a equipe recebe, para desenhar um modelo. Então, assim, além de tudo isso, tu tem que ter um processo ágil, sim, né? Tem que ter qualidade, obviamente, mas tu tem que entender a realidade da empresa. Então, e depois disso, eu acho que você traz um ponto aqui importante, porque cada empresa tem um perfil, né? Então, você imagina, quando você tá na mão com uma oportunidade de venda,
quantos toques, talvez quantas reuniões aquela empresa precisa para talvez fechar um negócio, né? Tem o processo que talvez é o primeiro, é o influenciador, depois ele passa para o decisor, tem que ter esse entendimento, né? Que cada empresa tem um processo interno, isso deve ser respeitado dentro do perfil aí de abordagem de vendas, né? Sim, exatamente. Agora puxou um gancho interessante aqui, né? Mas é porque numa outra vez também que a gente recebeu muita mensagem do público perguntando assim, Thaís, mas eu sou uma imobiliária, né? É diferente da RD, eu não vendo um software, não é online, o meu vendedor ele vai de porta em porta, ele vai na empresa fazer reunião, isso funciona pra mim, né? É uma pergunta muito comum. Então, uma coisa que a gente fala é que não é restrito a pessoas que vendem online ou a pessoas que fazem reunião, né, online, digamos, o que a gente conhece por inbound sales, né, inbound marketing, mas o marketing, o inbound, o RD Station Marketing, o CRM, ele vem para complementar o canal, acho que, de aquisição que as empresas já têm, né? Então, não é que você vai substituir o que tu já tem hoje pelo marketing digital, ele complementa, né? Então, por exemplo, eu vou até a Jo fazer uma reunião presencial na segunda-feira às 2h, mas será que eu posso adiantar já, né, algum material? Já posso fazer com que ela conheça a minha empresa antes, para que essa reunião já tenha mais valor para ela e ela não me dá um bolo na hora, né? Assim, eu viajei 2 horas, fui para outra cidade, sentei lá, teve um imprevisto, não vai poder me atender. E era só uma reunião de apresentação. Então, né, eu acho que como a Sui falou, assim, cada empresa vai montar o seu modelo e trazer o digital como algo complementar, mas é super importante entender as suas limitações, então acho que realmente dar esses pequenos passos já é super importante, né, de definir quem é o teu cliente, o que ele busca na internet. A gente sabe que a gente tem toda uma estrutura de conteúdo hoje, não é toda empresa que tem esse tempo ou uma pessoa disponível, mas senta com a tua equipe, sabe? O que a minha equipe tem capacidade de escrever? Porque ninguém é melhor do que vocês para falar do produto de vocês, né? Sim. Então, às vezes, um documento que é interno pode virar um conteúdo, um portfólio, né? Sim. Qualquer coisa que seja uma moeda de troca, que você já possa usar para atrair essas pessoas e desenhar isso, assim. O maior erro das pessoas, o maior medo, principalmente quando a gente aborda, é assim, não, eu sou pequeno, sabe? Isso não vai funcionar para o meu negócio, mas eu não vendo online. Então, cara, é extremamente importante saber que tudo dá para adaptar. Inclusive, o próprio RD Station e o CRM, a gente tem vários planos, então, que se adaptam para a realidade, a fase do marketing que vocês estão. Então, acho que é só para reforçar esse ponto de que dá para ser bem criativo. Inclusive, a gente dá vários direcionamentos para vários segmentos diferentes. E aqui eu acho bem importante, né? É natural, talvez, ter esse receio. Mas aqui, como, né, as pessoas que nos assistem, que tem um papel aí de realmente decisão, que precisa entregar seus resultados, é olhar do ponto de vista não interno. Eu sou pequeno, eu sou limitado, eu tenho essas dificuldades, mas olhar que o processo de compra mudou. Gente, assim, né, a gente tem vários estudos aí que realmente 60% da decisão de compra é feita antes de chegar na tua área comercial. Então, se você não está se posicionando nesse momento que é de influenciar, né, como a Thaís trouxe aqui, de trazer um conteúdo, falar, é exatamente a temática aqui do webinar de hoje. Como eu me relaciono com ele antes de eu ter isso? Se eu não tomar essa oportunidade de estar com uma boa presença no Google, com um site que ele te traz, esclarece dúvidas nesse primeiro momento, porque a coisa mais difícil antes, eu acho que o processo antigo de compra era o quê? A pessoa entrava numa loja física e já a equipe comercial tinha que fazer tudo ali, né? Agora, toda essa parte de relacionamento, ela vem antes. A pessoa pesquisa, muitas vezes ela sabe mais que a tua área comercial, ela já viu o concorrente, comparou um serviço A com um serviço B. Então, é muito importante que nesse processo, o perfil de relacionar com os seus leads, ele seja feito da forma que é a dinâmica do mercado hoje, e não pensando nas suas limitações internas, e sim como o consumidor se posiciona hoje, né? Então, acho bem importante. A gente tem tempo só para mais uma pergunta, que pena, mas vamos lá. Bom, aqui. Como saber
que um lead está pronto para ser encaminhado para vendas. Eu acho que a gente tocou nesse assunto algumas vezes, mas eu acho que valeria aqui a pena, em especial, talvez contigo, Sui, você saber assim, putz, esse aqui foi bem assertivo, sabe? Da tua experiência, assim, o que realmente baseado no caminho que ele fez, de materiais e tudo, quando você sentiu ali, trazendo pra tua realidade, que ele estava pronto. Então, na verdade, assim, tem alguns pontos, não é só pela pessoa levantar a mão. Então, assim, hoje na RD, pelo menos, a nossa realidade, a gente recebe de canais diferentes, de campanhas diferentes. Então, não é só quando a pessoa pede pra falar com a gente, né? Mas hoje, lógico que é maravilhoso quando a pessoa pede meio caminho andado. Se dependesse disso, né? Ela só me manda levantada de mão. Seria maravilhoso. Mas, assim, primeiro, que a pessoa... Ela não necessariamente quando ela entrou só no meu site ou viu qualquer conteúdo, não quer dizer que ela esteja pronta para eu já abordá-la ativamente. Sim. Então, acho que vale identificar dentro da realidade de vocês o que pode ser visto como aquela pessoa já tem uma maturidade suficiente para estar no processo comercial. Então, assim, ela já estudou e identificou que ela talvez tenha um problema. E sim, a gente já tá pode consciente ajudar. disso, ela já né? tá consciente, ela não precisa necessariamente saber como ela vai resolver, porque essa é a nossa função, falar pra ela a melhor maneira possível dela resolver o problema. Mas ela já identificar, e e tu vai ver isso pelos conteúdos, não, ela não vai te mandar um e-mail falando, oi, eu tenho um problema. Mas, óbvio, né? Não é? Mas ela vai ter alguns caminhos dentro do teu site, dentro dos teus conteúdos, que isso vai sinalizar de alguma forma que ela já tá avançando. Então, nossa, ela tá vendo conteúdo mega inicial. Ah, ela tá avançando. Então, assim, ela vai, igual já falou, ela vai seguir na mesma linha de raciocínio, porque ela vai estar avançando naquele tipo de conteúdo. Então, agora ela tá indo num conteúdo mais avançado. Então, é mais nessa linha de tu perceber o quanto a pessoa tá engajando com o produto. E daí sim mandar para a equipe de vendas, porque daí ela já entende um pouco mais da proposta, do problema que ela tem, e daí tu vai ligar para ter realmente aquela abordagem consultiva. Então, tu fala, cara, eu tô vendo que tu tá estudando sobre tal conteúdo, vi que tu viu tal coisa no meu site. Então, tu vai ter uma abordagem focada naquilo e a pessoa vai pensar, nossa, era isso mesmo que eu tava precisando. Ou não. Mas, assim, quando não for, tu também vai falar o que aquela pessoa vai direcionar ela para o melhor caminho possível. E eu queria adicionar aqui, acho que, não sei se todo mundo conhece, tem uma questão que a gente chama de lead scoring. Que eu acho isso super fundamental para ajudar de maneira automática a medir se esse lead tá pronto ou não. O que é o tal do lead scoring, né? É você realmente dar pontos baseado no interesse da pessoa e baseado nesse perfil. Então, o que eu quero dizer? Talvez o teu negócio aí, pegando o teu, a tua persona aí de imobiliária, né? Vamos ver um cliente do segmento de imobiliárias. O que seria um bom lead scoring, né? É a pessoa que é um perfil de decisor, é a pessoa que vai ter a grana para comprar esse novo imóvel, né? Então, Tu saber, às vezes, qual tipo de imóvel, a faixa de valor que isso, que ela tá procurando, pagar, na região, a região. Se ela vai comprar agora, se ela vai só tá olhando para ver. Se ela só tá olhando, né? Aquela pessoa assim, se ela já tem o dinheiro, ela vai entrar com financiamento ou não. Então, são coisas aí que, através de um formulário inteligente, você consegue fazer algumas perguntas que ajuda a decisão, que tô me relacionando, ele tá baixando esse material, aí eu faço uma pergunta no outro formulário, ele me dá isso e eu faço a composição do meu lead scoring. Então, dependendo da pontuação, ele vai dizer se já tá pronto para realmente passar para a equipe comercial, porque é ainda de uma maneira automatizada, mas ela dá essa calibrada, né? É uma qualificação, né? É um perfil decisor, é o cara que tem o dinheiro para comprar, ele tá disponível, tá com uma necessidade agora, XYZ. Então, também acho que é uma dica legal aí. Eu acho que, até te complementando, pegando o gancho, eu vejo os formulários que a gente não falou ainda sobre, acabou não citando eles, né, na forma prática. Mas, assim, o que eu pergunto, claro que a gente não vai colocar explicitamente uma pergunta ali, né? Você tem o dinheiro agora? Você é quem assina o cheque? Mas a gente acaba também usando esses campos para segmentar e personalizar os fluxos de e-mail, né? Então, assim, o como tu atrai, o como tu captura esse contato, ele vai te ajudar a estruturar todo o fluxo de nutrição. Então, eu não vou mandar uma casa de 800 mil para quem tá procurando um apartamento de 300. A pessoa não vai abrir esse e-mail, né? Que a gente
tava falando, então. não tá entendendo o meu comportamento. Ou no aqui de bairro que não tem consumidor. nada a ver, né? Exato. Então, Às vezes em outro estado, né? Às vezes pega ali os 10 imóveis na promoção, não. Mas Ele em manda, destaque né? manda pra base, né? As pessoas não vão Aham. engajar. Então, eu acho que os campos, eles são super importantes, tanto na hora de segmentar, quanto na hora de... Opa, esse lead aqui atingiu a pontuação, então vamos mandar para Vamos mandar. pré-vendas ou vendas, né? Sim. O formulário inteligente, só para explicar, né? Isso, pelo menos dentro da RD Station, ele chama formulário inteligente, que é quando as perguntas se sobrepõem. Então, você pode colocar 15 perguntas nele, em uma ordem de sequência que você quer que elas apareçam, mas você escolhe quantas perguntas vão aparecer por vez. Então, por exemplo, você escolheu que 3 perguntas vão aparecer por vez. A pessoa voltou, interagiu, para você não ter que repetir as mesmas perguntas, ou, enfim, às vezes não perguntar mais nada, você pode aproveitar aquele espaço para adicionar novas perguntas. E aí você vai completando o perfil. Acho que podia até dar um exemplo, né, Jo? Por exemplo, tem um formulário lá que a pessoa se interessou de um conteúdo. Ela escreve o e-mail dela e uma pergunta é, talvez, o cargo, se isso for relevante para o seu negócio. Num segundo material, pergunta, talvez, o segmento dessa empresa. É segmento de alimentação, de serviço, né? E aí vai trocando. Isso que é o formulário inteligente. Ele não repete as perguntas e aí vai montando essa base de dados, que é super importante. Coletando mais informações, na verdade. Que é a principal função dele, assim. Pra não ficar chato, repetitivo. Né? Imagina ter que digitar toda vez tudo de novo. Suiane, meu e-mail, Suiane, meu e-mail. Então, assim, tu pode pegar coisas diferentes, né? E tu coletar tanto para marketing quanto para vendas. Isso. Então, tem informação, né, pros dois lados. E é bem a proposta dessa funcionalidade, assim. E tocando nesse assunto de formulários como um todo, eu acho que todo mundo já passou por isso, né? Que entrou num site, foi fazer alguma coisa e tem um formulário gigantesco. E você falou, gente, mas... Já desiste. Só queria... Eu nem precisava A vontade de falar disso. assim, jura, amigo, que você quer que eu escreva aqui, que eu responda 15 perguntas? Eu não queria tanto esse book assim. Faltou meu CPF, né? Mas assim, né? então, às vezes, acho que a gente... É legal reforçar isso com o pessoal que... As pessoas ficam em dúvida, que tamanho tem que ter, se eu tenho... Qual que é o suficiente ou não? Assim, você tem que ter o mínimo, né? Se o mínimo para você saber aquela pessoa é só a cidade dela, para você saber quais imóveis você... Aonde, qual região você vai indicar e o tamanho mais ou menos que ela tem de investimento ou que tipo de interesse a mais ela tem... Se é isso o mínimo que você precisa para entregar um valor para ela, então é isso que você tem que perguntar. Às vezes a gente acaba perguntando muita coisa ou... O celular, que já é mais pessoal, e a pessoa fala, não quero que me liguem Não, ainda, né? Tô só conhecendo. Muito agressiva essa pergunta aí. Ou então a gente, por exemplo, perguntar qual que é o estado da pessoa. Pra gente, RD, isso não é significativo. Relevante, né? Então não faz Não sentido importa. eu perguntar pra ela qual que é a cidade que ela mora ou o estado que fica a empresa. Esse tipo de conteúdo não agrega pra gente. Então, isso também é um conflito ali que você pode gerar desnecessário com o próprio lead, né? O formulário inteligente ajuda, mas mesmo assim é bom você entender o que você pode perguntar ou não, o que vai é de fato importante pra fazer. ti, né? Não botar um monte de pergunta Exatamente. aleatória só pra eu botar. Não. Gente, vou ter que finalizar aqui, me despedir. Eu queria agradecer todas. Obrigada. Então, Thaís, Su e Jo, acho que foi Obrigada. super construtivo aqui esse momento, né? E eu acho que ficou aqui pra gente, trazendo a experiência de 3 áreas distintas, da importância realmente de que, né, a palavra e o conceito relacionar. O que é relacionar com a sua base de leads, né? É sentir o momento, que informação que ela tá mais interessada, eu envio mais informação. Quais são os sinais que esse lead dentro da tua base de contato tá dando pra você? Ele já tá no momento de receber uma abordagem comercial? Não tá? Se tá, quando chega na equipe comercial, qual que é o pitch que tem que ser feito? Vai ser aquele lá automático, repetitivo, ou ele vai ajustar exatamente baseado em todo o histórico? Então, acho que esse é o papel do se relacionar para trazer mais eficiência e realmente impulsionar suas vendas. Então, eu queria que vocês acompanhassem os outros webinars que a gente vai ter. Tá muito bacana, conteúdo super prático, né? E, de novo, reforçar um convite. Você ainda que não se inscreveu para fazer o teste gratuito do RD Station Marketing, não esqueça de clicar no botão aqui embaixo, tá? Vai ter aí o acesso na página de transmissão. E também convidar vocês que ainda não têm o CRM ou tá insatisfeito com o CRM de vocês, para já entrar
e fazer, porque a gente tem uma versão 100% gratuita para já te dar esse gostinho de como funciona e você ver como vai ser importante essa melhoria na eficiência dos processos comerciais. Então, a gente fica aqui, não percam os outros webinars e acessem o blog da Resultados Digitais, está cheio de conteúdo interessante para vocês aí. Até mais, muito obrigada. Obrigada, meninas. Obrigada. Valeu, galera. Tchau, tchau.